Sempre associamos a imagem de um médico como alguém que se importa com a vida humana acima de tudo, correto? Bom, a história de hoje não é bem assim. Hoje contarei a história de Harold Shipman, conhecido também como Dr. Morte. Harold Shipman, nascido em 14 de janeiro de 1946, na cidade de Nottingham. Também conhecido como Dr. Morte, era um médico renomado que acabou se tornando conhecido por matar aproximadamente 200 pessoas. A princípio, teria tido uma infância comum e feliz. Era muito próximo de sua mãe e ficou ao seu lado durante toda a descoberta e tratamento de seu câncer de pulmão. Os médicos de sua mãe, Vera Brittain, a tratavam com altas doses de morfina para que fosse possível amenizar as dores decorrentes do câncer. E Harold acompanhou, aos 17 anos, toda a sua morte lenta. Após a morte de sua mãe, ele ficou ainda mais solitário e triste. Decidiu então estudar medicina e entrou na Escola de Medicina de Leeds, na Inglaterra. Em 1974, ele assumiu seu primeiro grande cargo em sua carreira como médico. Após algum tempo, casou-se e teve filhos. Era um médico renomado e seus pacientes tinham plena confiança em seus tratamentos. Tudo ia bem, até que uma enfermeira do hospital percebeu que ele receitava altas doses de diamorfina, que é um medicamento utilizado apenas em casos de extrema necessidade. Em 1975, após investigações, concluiu-se que os medicamentos eram para uso próprio, e ele teve de pagar uma multa, além de ser colocado em uma clínica de reabilitação por 2 anos. Após voltar ao trabalho, seguiu fazendo muitas vítimas, até que um agente funerário começou a perceber que a taxa de mortalidade dos pacientes de Shipman era muito elevada. E as vítimas tinham um perfil muito semelhante. Todas eram idosas, moravam sozinhas, e em suas autópsias a causa-morte era tida como overdose de morfina. Além disso, por própria sugestão do médico, elas eram cremadas. Todas essas suspeitas foram investigadas, mas não foram encontradas provas que culminassem em uma acusação formal. Essas suspeitas ficaram engavetadas até a morte de sua última vítima, chamada Kathleen Grundy. A idosa foi encontrada morta sentada em seu sofá. Todos desconfiaram que algo estava errado, uma vez que a idosa não estava doente. A filha da idosa, Angela Wadsworth, tinha ainda mais motivos para acreditar que algo não estava certo. Havia recebido a ligação de um suposto advogado para discutir um novo testamento deixado pela mãe. Nesse testamento, cerca de 360 mil libras haviam sido deixadas para o médico, que inclusive foi a última pessoa a vê-la com vida. Ao confrontá-lo, ele afirmou ter visitado Grundy apenas para coletar amostra de sangue para análises. Diante da dúvida, o corpo da idosa foi exumado e foi encontrado vestígio de uma substância usada para tratar paciente com câncer terminal. Ao ser questionado, o médico informou que ela era dependente de medicamentos e inclusive mostrou documentos elaborados por ele com tal comprovação. O que ele não contava é que, ao serem analisados os documentos, foi constatado que tinham sido escritos após a morte da idosa. Sendo assim, Shipman foi preso e começaram a investigar outros casos em que ele havia confirmado a morte dos pacientes e emitido o atestado do óbito. Em todos os atestados, havia um padrão: o uso de tais substâncias letais em suas vítimas. Não chegaram a descobrir a verdadeira motivação para todos os crimes, porque ele negou todas as acusações, mesmo diante de provas de que havia injetado substâncias nas vítimas. Por fim, o inquérito concluiu que ele foi responsável por cerca de 200 mortes, além de usar substâncias médicas para fim recreativo. Ele teve sua sentença de prisão perpétua decretada, porém 4 anos após sua prisão, foi encontrado morto em sua cela. O motivo da morte foi enforcamento, e em nenhum momento durante sua pena havia demonstrado arrependimento por todos os seus cruéis atos. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado.